Bom, gente, eu considero esse assunto aqui muito importante e por isso eu fiz um roteirinho para não esquecer de falar nada, tá? O ponto aqui é o seguinte: deixa eu dizer para vocês, você não precisa ser soberbo porque é inteligente. Vou repetir: você não precisa ser soberbo porque é inteligente. Mais uma vez, você não precisa ser soberbo porque é inteligente, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu tive a felicidade de conhecer muitas, mas muitas pessoas inteligentes na vida, né? E eu vou citar inclusive algumas delas. E essas pessoas não tinham soberba, né? Elas eram inteligentes, não precisavam provar para o mundo que eram inteligentes. Simplesmente eram, né? Ou são, né? E são muito inteligentes. Então, eu admiro todas elas sem que elas tenham ter que deitar falação, dizer, se posarem de convencidas, quererem ser snobs com os outros. Nunca precisaram disso. São inteligentes porque são, né? Então, gente, eu quero dar alguns exemplos. Eu tenho um amigo há mais de 40 anos, foi meu colega lá no ensino fundamental, que é o Guilhermo. O Guilhermo, ele recentemente mudou para os Estados Unidos com a família. Vejam bem, com todas as dificuldades de imigração para os Estados Unidos no momento atual, ele conseguiu isso, para você ter uma noção de como ele é inteligente. O Guilhermo, ele tem uma inteligência surreal, surreal. Para você ter ideia, ele é formado somente pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, né? Que vem a ser a instituição de ensino mais importante da América Latina, né? Ele conseguiu entrar no IME, ele conseguiu se formar no IME, né? Então isso já dá a dimensão de quem é o sujeito em termos de inteligência, né? Eu tenho um amigo também, embora a gente não fosse tão próximo assim, mas eu considero ele meu amigo, chamado Geraldo, lá da época do ensino médio, que o cara é um gêniozinho. Ele é um gêniozinho. E inteligente pra caramba, inteligente demais, demais, né? E eu nunca vi ele tirar uma onda por causa disso. Eu nunca vi o cara se auto-estimular, se autopromover porque é inteligente. Não precisa disso, tá? Eu tenho outro amigo lá do segundo grau, lá do ensino médio, a gente chamava de segundo grau na época, né, gente? Que é o Marcelo. Marcelo é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Trabalhou na IBM, IBM que na época lá do início dos anos 1990 era a principal empresa do mundo, né? International Business Machines, né? Então só do cara conseguir entrar da IBM você vê o nível dele. Mas ele era um cara assim aplicado, inteligente, bom pra caramba. E era um cara super gente boa, né? Super acessível, super comunicativo. Acho que ainda é, né, Marcelo? Tem o Eduardo. O Eduardo eu até me emociono de falar. Porque ele não é só o meu melhor amigo. Ele é aquele amigo que todo mundo deveria ter, né? Amigo como aquele não se encontra em qualquer lugar, né? Meu amigo há mais de 40 anos, meu colega também no ensino médio. Para vocês terem uma ideia da inteligência do cara, quando a gente fazia o ensino médio, no terceiro ano, muita gente queria ir para o curso técnico de processamento de dados, né? E tinha poucas vagas, então isso seria decidido pela média dos alunos dos dois primeiros. Aí eu, bem babaca que era, no segundo ano comecei a pegar uma calculadora e calcular a média de todo mundo para ver se eu tinha chance de ir para processamento de dados ou não, né, gente? Acabei conseguindo, mas ali bem de raspão, né? E aí eu tô perguntando, cara, tirou quanto na prova de quê, tal, anotando, fazendo a média e tal. Aí eu viro pro Eduardo, bom, e você, Eduardo, como é que você foi aí nessas provas? Ah, eu tirei 3,10, tirei 2,9,5 e tirei um 9. Só isso,
Só isso. Para você ter noção de como o Eduardo, além de ser o melhor amigo que você possa ter nesse mundo, é uma pessoa inteligentíssima, né? Temos o Arthur Capella. O Arthur, ele é absolutamente brilhante, ele é absolutamente genial. Para vocês terem uma ideia, quando a gente terminou a faculdade de administração lá no UFRJ, muitos de nós queríamos entrar na COPEAD, no COPEAD, né? No mestrado do COPEAD. E só teve um que conseguiu. Se chama Arthur Capella, né? Arthur, não fica chateado de eu estar falando teu sobrenome não, tá? É porque é pelo hábito, né? Então, o Arthur é absolutamente brilhante, absolutamente brilhante. Eu depois fui estudar no COPEAD também, mas eu tive que fazer o MBA executivo. E o MBA executivo é pago e não é barato, né? Enquanto ele estudou lá de graça, porque foi bem sucedido na prova da ANPAD. Então, o Arthur é gênio, né? Eu também tive a oportunidade, quando eu fui fazer mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de estudar com um rapaz chamado Ricardo. O Ricardo era de um brilhantismo intelectual que você não pode imaginar. Ele era de um brilhantismo intelectual absolutamente ímpar, vamos colocar assim. Uma vez, a nossa professora Sônia Maria Fleury Teixeira, beijo, Sônia, te amo, tá? É, ela sabia, a gente fazia uma disciplina com ela e ela sabia que o Ricardo entendia muito de Foucault. Leia Foucault, tá, gente? É difícil, mas é genial. Michel Foucault. É, aí ela vira para ele: Olha, Ricardo, você entende mais de Foucault do que eu. Fala aí sobre o Foucault. O Ricardo, assim de improviso, ele deu uma aula brilhante sobre o Foucault, que é um negócio assim, fora de série, das maiores experiências que eu vi na minha vida, né? Gente, por falar nisso, parênteses, eu não estou incluindo dessa análise os meus professores, porque eu tive muito professor bom, desde lá do ensino fundamental até o mestrado, eu tive professores excelentes. A gente pode até gravar um vídeo só sobre os professores, então professor é casa à parte, né? Bom, falei dos meninos, eu vou falar aqui das meninas, né? Então, tem a Josina. A Josina, eu já gravei vídeo aqui sobre ela, né? E eu acho que eu não preciso me repetir. Quem quiser saber quem é a Josina, ela deu uma olhada nos dois vídeos que eu gravei sobre ela. E muito inteligente, muito acima da média, né? Tem a Caterine que foi minha colega de faculdade, que depois a gente teve um namorico, né? Vamos dizer assim, como falam aí na gíria atualmente, a gente foi ficante, né? Depois ela não quis nada comigo, me achou chato e me deu um pé na bunda. Mas a Caterine era muito inteligente, muito inteligente. Tem anos que eu não vejo a Caterine, né? Tem a Márcia. A Márcia foi minha colega de turma também na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inteligentíssima, maior média da turma, disputava ali com o Arthur para ver quem era o melhor. E curiosamente, depois eu fui fazer uma pós-graduação em comércio exterior, e o Eduardo, que é marido da Márcia, ou pelo menos na época era, ele foi meu colega de turma e também é muito inteligente, né? Tem a Cecília estudou comigo no mestrado, uma menina do Espírito Santo, os olhos azuis lindos, 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 né? E que menina dedicada, que menina comprometida e que menina inteligente, e discreta, extremamente discreta, não precisava ser espalhafatosa para brilhar, né? Teve a Aline foi minha namorada, essa sim, efetivamente, não como a Caterine, que a gente foi só, como dizem hoje, ficante, né? E a Aline, ela tinha uma inteligência muito acima da média, bem acima da média, e era uma pessoa que a gente podia conversar sobre quase todos os assuntos, né? Política, cultura, sociedade, economia, muito poesia, poesia portuguesa, ela gostava muito. Então, assim, muito acima da média, muito inteligente, né?
E finalmente eu tenho o privilégio de ser casado com uma pessoa que é muito inteligente, que é a Fabiana, né? Aí a Fabiana as pessoas confundem, porque a Fabiana tem pouca instrução. Ela fez o ensino médio, segundo grau, incompleto, né? Então, uma coisa é pouco estudo, pouca instrução, outra coisa é inteligência. Fabiana é extremamente inteligente, né? Pesca as coisas no ar, é atenta, muito ao contrário de mim, que sou extremamente desatento, né? Fabiana resolve problemas, equaciona as coisas, ela é o lado prático aqui do nosso casamento, né? Ela faz as coisas acontecerem. Então, tem que ter inteligência para isso e a Fabiana tem. É, então, eu acabei de citar para vocês 12 pessoas, 6 homens, 6 mulheres, né? Que são muito inteligentes e é claro que eu poderia citar muito mais gente, mas muito mais gente. Como eu disse para vocês, eu conheço pencas, pencas e pencas de pessoas que são inteligentes, né? O que para mim é uma benção, porque eu tenho muita dificuldade para conviver com gente burra, tá? Eu sei, gente, a pessoa não é burra porque quer ser, mas eu tenho muita dificuldade para conviver com gente burra. Gente burra irrita, 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 né? Mas aí o que eu quero dizer para vocês? Algum deles era desse tipo snob que quer demonstrar inteligência, mostrar que sabe mais do que os outros, mostrar que é superior aos outros? De jeito nenhum. Pessoas simples, pessoas acessíveis, pessoas comunicativas, pessoas discretas, pelo menos em alguns casos, né? Pessoa, pessoas brilhantes, que não precisavam mostrar que eram brilhantes, quer dizer, o brilho delas exalava delas mesmas, né? Particularmente eu quero destacar aqui o Geraldo e o Arthur, né? Porque o Geraldo, então, ele tem uma coisa meio antissocial, ele ele vai ele vai ficar mais com os amigos dele de fato e tudo, mas ele não é snob em momento nenhum. Talvez seja o cara mais inteligente que eu conheço e não é snob em momento nenhum. E queria destacar também o Arthur. O Arthur tem uma inteligência absolutamente surreal, absolutamente surreal, absolutamente surreal. Ele tem um gênio forte, ele é uma pessoa de personalidade, mas ele não joga na cara de ninguém o brilhantismo dele. Não joga na cara de ninguém o brilhantismo dele. Nunca vi fazer. Nunca vi fazer. E é bem brilhante, tá, gente? É bem brilhante, né? E aí eu chego à figura de Ciro Ferreira Gomes. Dá para vocês perceberem a diferença? Ciro Gomes é possivelmente, pelo menos das pessoas brasileiras, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Só que ele é extremamente snob. Ele debocha na inteligência alheia. Ele acha que o único inteligente é ele. Só ele pode ser inteligente e ninguém pode. Ele é mais inteligente que os outros? É. Mas, quer dizer, é como ele pensasse: o inteligente sou eu, todo mundo à minha volta é burro. Né? Ele vem com essa história de precatórios, pô. Quem tem o mínimo de inteligência sabe que o Lula pagou os precatórios porque o Bolsonaro deu calote. E o Bolsonaro deu calote, o Lula foi lá e pagou. Ele honrou o compromisso, né? Ele quer transformar isso em crime, né? É abusar da inteligência das pessoas. Só para dar um exemplo entre vários outros, né? É, tem o cinismo, porque o nome da palavra, a palavra é essa, cinismo, 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 de dizer que viajou no segundo turno para Paris e para Roma em 2018, porque estava cansado e precisava espairecer. É cínico. Todo mundo sabe o real motivo, não queria ajudar o PT a eleger o presidente. E aí entrou esse merda desse Bolsonaro, né? Então, Ciro Ferreira Gomes é a encarnação do contrário que eu falei dessas 12 pessoas, né? Que são pessoas comuns, são pessoas acessíveis, são pessoas atenciosas, são pessoas que não se julgam melhor que as outras, né? Ciro Ferreira Gomes se julga melhor que os outros, né? E isso é um ponto.
Então já falei do Ciro Ferreira Gomes, tem outro que eu poderia falar, só que eu acho que o outro não vale nem a pena falar, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Espero que de uma forma ou outra esse vídeo tenha sido útil para você, né? Lembre-se sempre, você pode ser inteligente, mas não precisa ser snob por isso. Você pode ser inteligente, mas não precisa ser snob por isso. De novo, você pode ser inteligente, mas não precisa ser snob por isso. Mais uma vez, você pode ser inteligente ou inteligente, né? Homem inteligente ou mulher inteligente, mas não precisa ser snob por isso. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aqui pela assistência.